Daí, Brutinho na área e comente abaixo qual linguagem alienígena você gostaria de aprender. Pode ser uma baseada em filmes ou em jogos. Sabe por quê? Porque eu tô jogando agora Star Citizen. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o replay da apresentação da CitizenCon de 2019, ao qual falou aí sobre linguística alienígena. Mas nesse caso, né, como era uma apresentação muito maçante, eu, junto com o pessoal da Arca, nós resolvemos bater um papo, né, sobre o que tinha sido apresentado até o momento durante o evento. Por isso vai ter bem mais comentários nossos, né, do que o vídeo do próprio replay. Então, antes da gente continuar, não esqueça de se inscrever e deixar aquele joinha maroto para fortalecer o canal. Beleza? Bora lá? Cadê aqui? Onde é que foi tudo agora? Aqui. Pessoal, aproveitar a pausa. Vamos ver o que ela vai falar. Isso é Xenolinguistics. Eles vão falar sobre o dialeto Xian, o dialeto Tevarim, provavelmente vai ser o desse panel. Bom, vou aproveitar para passar aí a mensagem pro pessoal. Quem estiver procurando comunidade, né, clã brasileiro de Star Citizen, se estiver interessado aí, procura a respeito da Arca, que é a nossa corporação, né? A gente está fazendo aí a parceria com o Borgo hoje, nesse evento. Então, quem estiver procurando aí um clã de Star Citizen sério, né? Procura a gente aí no Discord ou no site oficial do jogo. Vou estar passando os links aí no texto, no chat. Se digitar exclamação Arca, já vai conseguir aí o Discord da Arca. Já cai no automático. Olha, esse painel vai ser realmente só sobre linguagens, etc. É uma coisa bem específica para quem gosta. Todo ano tem. Dá pra gente fazer nosso site oficial também, quem quiser olhar lá pelo site da SIG, tá aí o link também. Dá pra gente fazer um wrap-up, né? Até aqui eu acho. Porque basicamente esse daí não vai falar muita coisa, só vai falar sobre linguagem mesmo. O que você acha, Borgo? Revisar aí o que a gente assistiu ou podemos revisar, cara, tá? Quer dar uma olhada nessa parte aí de... Não, vamos revisar. Só tá achando estranho que era pra gente estar vendo outro evento, não esse daqui. Verdade. Era pra ser o Locked Up. Não sei porque que eles mudaram. Qual é o Locked Up? Locked Up era o sistema de prisão. Eu acho que esse ia ser muito mais interessante, não sei porque que eles mudaram. Mas até agora, galera. Lá no chat. Mas até agora, galera, o que vocês eu gostaram? anotei uma parada lá no iniciozinho e eu acho que pode ser uma dica aí para futuros gameplays de exploração planetária. Repararam o cara fazendo escalagem e rapel no anúncio da Carrick? Sim. Tem. Eu até falei na hora que passou. Pode fazer parte do gameplay, isso aí futuramente. Bem maneiro. Bem maneiro, né? Vai deixar a coisa mais verticalizada, né? Eles vão poder fazer coisas, por exemplo, que não tem como subir com um veículo, ou mesmo a pé caminhando, né? Vai ter que escalar as coisas ou descer, né? No vídeo tinha umas rachaduras, né? Bem grandes na terra, onde só dava para descer verticalmente. E aquele ali se encaixa perfeitamente com a mecânica de cavernas que eles já têm, né? Só muda os assets, cria um novo tipo de caverna, encaixa ele ali naquele contexto ali, o gameplay já está praticamente pronto. Você basicamente só botar o rapelzinho lá, né? Eu achei que
o melhor de toda essa apresentação, com certeza, foi a nova tecnologia planetária. Porque foi a nova tecnologia planetária. Eu tava esperando pra ver. Ainda não acabou, né? Ainda não acabou. Eu ainda quero ver a nuvem volumétrica, porque tipo, tinha um pouco de nuvem, mas não era uma coisa tipo, entendeu? Então ainda tem a segunda parte da apresentação, mas com certeza a nova planetariedade tá muito boa, tá uma coisa tipo que ninguém nunca fez em outro jogo, porque quando tu vai jogar, por exemplo, Space Engineers, que é um jogo que você dá pra ter uma comparação em Planetary Tech com o Star Citizen, Space Engineers basicamente é uma tela pintada até que você chega realmente muito perto e carrega as árvores e as sombras, etc. E aí dá uma sensação de que você tá entrando num lugar que não tem nada até você efetivamente chegar lá, entendeu? E isso acontece também em jogos como, por exemplo, o GTA V. É assim. GTA V é um jogo já tecnologicamente meio velho, né, que lançou em 2013, eu acho que foi isso. E aí você tem esse problema de escalas muito grandes que você não consegue ter uma imersão por conta do LOD, que é o Level of Detail, para quem não sabe o que é LOD, que são várias camadas de detalhe de um mesmo objeto que vão carregando conforme a distância que tu tá dele. E aí, essa técnica de usar LOD para qualquer coisa que tenha uma distância muito grande, ela é utilizada em vários jogos, inclusive no Star Citizen. Star Citizen usa muito isso. Só que era utilizado também para essas grandes distâncias em planeta. E aí eles fizeram uma coisa que eu nunca imaginei que fosse ser melhor do que isso, que é sombra. Eles começaram a não simular detalhe, mas começaram a simular sombra dos objetos. Então, quando tu começa a simular sombra, tu tem essa noção de uma coisa que é mais alta, que é mais baixa, porque o sol no Star Citizen é uma fonte de luz real, né? O jogo ele utiliza uma fonte de luz real. Você não tem, por exemplo, cada planeta tem a sua simulação de sol, não. O universo todo utiliza uma fonte de luz real, uma única estrela. E aí eles só dá pra fazer essa técnica, né, de cast de shadow no Star Citizen por conta dessa tecnologia. Então isso eu achei tipo muito foda, eu achei muito bacana mesmo. Isso vai melhorar tipo a imersão do jogo de uma maneira absurda. E eu tô muito afim já de pegar e descer em Microtech, jogar em Microtech, porque cara, tá muito lindo. O planeta tá muito bacana. Então até agora pra mim esse foi o carro-chefe. Eu tenho que concordar contigo porque eu não digo só em relação à tecnologia planetária, mas obviamente eu acho que tá tudo linkado, né, a ela, mas eu gostei muito da questão ali do ambiente ele influenciar no gameplay do cara. Então o cara vai ter que estar muito preocupado no tipo de roupa, no tipo de equipamento que ele vai ter que usar dependendo do lugar onde ele vai ir. Então, e esses elementos de sobrevivência dentro do game também vão aumentar muito a logística e o game tático que o cara vai ter no futuro do game, cara. Isso aí tá muito legal mesmo, eu gostei bastante. Pô, e os itens físicos, cara, tá assim, ó. Muito legal o cara poder pegar a roupa dentro do armário da nave, cara, ou carregar de algum lugar específico, tá. Isso é uma coisa que eu queria ver no game, tipo, pra ontem, assim. Seria uma adição muito interessante mesmo. Claro que esse novo modo de jogo aí também que o Sean Tracy botou é uma coisa que tipo vai ser muito bom, tá? Vai ser realmente muito bom pra comunidade, pro jogo. Vai melhorar muito a nossa vida da Arca. Porque, tipo, quando a gente vai marcar uma operação, e a gente faz a operação 2, né, ou às vezes 3 por semana, a gente perde, os nossos membros que estão aí podem confirmar, né, a gente perde cerca de 30 minutos a 1 hora só pra matchmaking, cara. Só pra matchmaking. E matchmaking, quando eu digo fazer a party, adicionar todo mundo, ir todo mundo pro mesmo lugar, posicionar os times, isso tudo demora porque buga, a nave de alguém explode, alguém leva desync, e aí a porta tá aberta pra uma, não tá aberta pra outro, e aí não tem como ter uma qualidade de gameplay muito alta, entendeu? Sim. E quando esse game mode entrar, com as regras e tudo mais, cara, vai ser só... Ó, galera, entra 20
de um lado aí, 20 do outro. Se não tiver 20, bora entrar num Discord aí que tenha outro clã, embora tirar screen com outros clãs, isso também é uma possibilidade real com esse novo Game Mode. Você vai ter interações melhores entre os clãs, entendeu? Porque você vai ter jogatinas de clã contra clã, vai começar a surgir as rivalidades. E é por isso que, por exemplo, no final da apresentação, eu coloquei um post no Reddit falando o Sean Tracy é um herói e esse modo de jogo vai reviver o Star Citizen. E ele já tem 50 upvotes lá no Reddit. Isso já leva o meu post pra primeira página, saca? Eu tive 50 upvotes em 10 minutos. Então, tipo, era uma coisa realmente que a comunidade tava esperando, que precisava ser feito, saca? Sim. Because if it doesn't have a function, even if it's pretty, Banu think it's useless. There's no reason to have it. Acho isso realmente muito bom. Muito bom mesmo, muito produtivo. They always want to be sure that they're going to get the best deal in whatever. É uma pena que não vai sair agora na 3.8, né? Bah, o Natalzinho ia ficar divertido. Ia ficar bem legal, ia ficar bem legal. Mas na 3.8 eu já tô muito feliz com o Microtech, sinceramente. Eu acho que a Microtech vai dar uma replayability muito boa, porque parece que vai ter caverna em Microtech, parece que vai ter as coisas pra explorar, e o environment tá muito bonito, então tipo, é um environment que vai ter gente que vai perder muito tempo da vida lá andando em Microtech. Conheço uns da ARC que vão fazer isso, perder uma vida lá. Eu já vou ter o lado mais negativo, realmente pra mim, assim, mais um planeta, por mais bonito que seja, sabe, a gente viu, e tá incrível essa tecnologia nova, né? E planeta V4. Mesmo assim, pra mim, o que tá faltando realmente é gameplay. Né? Então, eu espero que na 3.8 tenha alguma coisa além, mais mapa. Acho que o sistema de prisão acho que já tá vindo na 3.8, não? Ou é na 3.9? Acho que foi empurrado. Entendeu? Então, mais mapa não vai solucionar, né? Definitely. So, quick overview of the Banu for those who don't know what a Suli is, because I talk about Sulis. Será que esse reposicionamento da SIG em relação a desenvolvimento, deixando duas equipes, uma responsável por cada patch, será que isso vai trazer uma qualidade maior para 3.8 para 3.9? Será que quando a gente pegar 3.8 vai ter menos bug? Cara, eu acho que vai solucionar os velhos e vai surgir os novos. É isso, sabe? Geralmente é isso que acontece mesmo. Cada interação nova de patch novo vem bugs novos, aí você tem que se acostumar com eles, aprender a jogar com eles. Pays off the debt that he accrued during his purchase, like what happens is when you get mas eu digo que o saldo até agora é positivo. Não totalmente. Não tá tipo, que nem foi a primeira vez que a gente viu a IDs, etc. Mas tá positivo. Ainda tem mais coisas, eles ainda estão escondendo o ouro. Esse não é o ouro. É bem provável que a gente mude de opinião da equipe final. Ainda falta jump point, né? Ainda falta a gente ver o novo sistema de pyro. A gente não sabe, né, se isso vai acontecer. A gente não sabe, né? E é isso que fica... Mas tem que ser alguma coisa que vai deixar a pessoa de boca aberta, porque já tem nego. O que mais você vai fazer, né? Já tem mais você vai fazer. Não tem mais pra onde ir, não tem planeta novo em Crusader, né? Ele em Stanton, quer dizer. Eles têm que sair de lá. Só se eles mostrassem o próprio planeta Crusader agora já. Mas eu acho que não vai rolar. Acho que tudo aponta mesmo para um salto entre sistemas. Eu acho isso mais plausível do que as nuvens volumétricas lá. And if you say that they're directly incorrect, that's sort of rude to a Banu. Eu queria muito ver nuvem volumétrica, cara, porque eu vou confessar, eu fiquei muito maluco com o trailer da nebulosa.
Da nebulosa não, do Flight Simulator. Ah, Flight Simulator novo. Não sei, já viu esse trailer? Sim, sim. Pois é. Os caras se puxaram, né? Sim, cara, ficou realmente muito bom no Flight Simulator. Realmente muito bom. Kind of take some of the responsibility for your not understanding, even if it's really not their fault at all. So those play out with the kind of normal conversational bridge phrases that you have in the language too. Yeah, and similarly, a direct fora do I'm sorry comum, doesn't saca? exist. So Sim. if a Banu apologizes to you, they will probably say something like, "I'm sorry you're offended," Yeah, or like- "I'm sorry you're upset." Or something like that. I acknowledge that you are unhappy about something. Yeah, so they're saying, "You're unhappy. I didn't do anything wrong, but you're unhappy, and let's just get that out there." Pra galera que tá com fome e quer comer, essa é a chance, hein? Essa é a hora. Essa hora que se deu alguma coisa errada lá e eles trocaram o painel de genolinguística. Or attracted to É. the word, the word for Essa é a like, hora. beautiful Quer or comer? pretty just means Vai it's embora. Nada contra esse painel, mas eu acho que com tanta coisa pra apresentar, isso aí poderia ser tipo até um programinha do Around the Verse que eles podiam apresentar tipo uma vez a cada 2 semanas. So scavenging and adapting are some other key cultural things that Banu do. They are known for finding any good tech that they like or any good ideas that they like and just like pulling it whole cloth into Banu culture. Bom, a galera que tá participando do chat sabe que nós vamos aí no final da transmissão, né? Corporação Arca aí e o canal vão sortear aí 2 pacotes do game. Para mais detalhes, só digitar exclamação sorteio e exclamação regras, né? Para saber aí como é que funciona aí o sorteio. Eu acho que basicamente as únicas 2 regras que tem é participar da live e estar presente aí na hora do sorteio. De resto, é só acompanhar mesmo, assim como já vai estar de boa. Só gastar $2.500 na Javelin. It doesn't stand for any corporation because, like I said earlier, they don't have corporations, they don't have inheritance. They don't have any, like, Cara, agora eu preciso dizer aqui que eu tô realmente muito triste. Tô realmente muito triste porque... Cadê a Capital Ship da Envy, cara? Não, não é isso. Eu tô nem aí pra Capital Ship da Envy. A Capital Ship da Envy vai aparecer no evento de amanhã. Se ela for aparecer, vai aparecer amanhã. Não é hoje o primeiro evento que abre o primeiro dia? Não, eu amanhã. acho que é, não é? É amanhã, dia 24. Amanhã é. Dia 24 é a Envy, a apresentação das naves da Envy. Ah, amanhã é o dia da Envy. Eu pensei que fosse hoje. Não, Pensei que era amanhã. hoje também. Ah, tá. Até deixa eu confirmar, mas é amanhã sim. Não, pensei que era hoje. Mas eu esperava ver o Teverin lá de Fighter e até agora nada. Ah, pelo amor de Deus. Pensei que você ia falar alguma coisa séria. Tô muito triste com essa situação. Mais um ano, cara. Mais um ano de espera. Eu tinha postado aqui programação do Free Fly, vamos ver. Whatever they want to do. Yeah. So some Banu will set contracts by their divestment clock, so you need to be aware if you're entering into a really long-term contract with a Banu. Eu tinha postado, se não me lembro onde. Maybe they might not tell you, you know. Just depending on what's beneficial to them at the time. They're calculating. They're calculating, yeah. But yeah, so this will be something that you run into, and it can be a little bit confusing for humans, but again, because they're Banu, they're happy to help you out if you ask them questions. But you do have to remember to ask them questions. Bom, pelo menos a gente já viu que eles estão trabalhando com balance. Tem uma notícia boa também, que era o negócio do Aim Assist. Uma notícia não, eu diria uma pontinha de esperança, né? Talvez. Eu acho que não, eu acho que dá pra ser levado como uma notícia. Acho que dá. Talvez com a melhoria da network, dos servidores, essa coisa aí suma. É, tá confirmado que é amanhã mesmo o primeiro evento. A gente vai ver a Pisces no evento, isso aí tá confirmado ali.
If they sleep for a long time, they might sleep for up to an hour. Esse Free Fly ele é liberado pra todo mundo ou só pra quem tem pacote do game? Acho que é pra todo mundo. Pois é, acho que eu ouvi. Eu ouvi alguém comentar que era só pra quem já tinha pacote do game, então eu fiquei mas não, acho que não. Tem até tem um código pra você usar, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Se tu já tem o jogo, tu usa um código e libera todas as naves. Se tu não tem o jogo, tu te cadastra e o usuário novo cadastrado tu consegue o Free Flight. Quando é o usuário novo cadastrado, é o cara que não tem o game ou o cara tem que criar uma conta nova no site? Acho que é criar uma conta nova. Não faz muito sentido, porque aí pode ter muita gente que já tem a conta no game e nunca comprou, né? Eu tô tentando não, mas deve ter outro código. They are rather aware of the fact that their needs are quite different than human needs. So Absolutely. that plays out in a lot of the example sentences too that we have in the document. Geralmente nessas promoções aí de Free Fly é você criar uma conta inserindo um código, né? Só que eu não tô encontrando aqui no site. De repente eles vão liberar amanhã esse código. Até porque... você falou que é amanhã, né, que começa. Eu acho que geralmente esses eventos eles começam à noite, eu acho. Não, à noite não, acho que vira às 2 horas da tarde. Ah, tá aqui, ó. É amanhã mesmo. Só vai começar amanhã. O Free Fly começa dia 24 e termina dia 5 de dezembro. Isso. Yeah, to them it's not ripping you off. No, to them it's just like getting what they wanted. It's like you were an idiot for not asking, so I guess you deserve this. Yeah, you didn't take the time. Tá falando que o gameplay de prisão já foi. You don't deserve a Sim, o gameplay de prisão já foi. Ele era junto com I've touched on debt and indenture as a Locked Up era junto com Lore Makers. Esse foi no outro stand. Prisão é engraçado, né? Eu fico pensando, quanto tempo será que o cara vai ficar preso? Ou o que o cara vai ter que fazer pra sair da cadeia, né? Com certeza, espero que eles não façam tu ficar só parado, sabe? Sei lá, te façam... Te dê uma missão que tu tem que conseguir. Você vai poder andar. Dá uma missão pro cara, diminuir o tempo que o cara vai ficar preso. Eu vou dar uma... Tipo o exemplo do Archage, saca? Tinha o exemplo do Archage lá. Comentaram que o gameplay de prisão vai ser você trabalhar pra diminuir a pena, né? Cara, se eles fizerem desse jeito, vai ser muito hilário, cara. Vai ser muito bom. Imagina, o cara faz uma merda gigantesca, o cara vai ter que ficar quebrando pedra por uns 3 dias, sabe? Cara, vai ser realmente muito bom, porque tipo, tu vai pegar inimizade com algum pirata e tal, tu descobre que o cara é pirata, tu pega, prende o cara, vai lá, quebra a pedra, vai para me encher o saco. Na moral, só quero ver como que eles vão fazer isso. Provavelmente vai ter uma maneira de pagar, né, pra acelerar, né? Sim, provavelmente vai. Deve ter, tipo... tudo bem, não precisa ficar quebrando pedra, mas... Paga uma multa gigantesca, né? Ou podia, dependendo do nível do cara, acho que nem dinheiro pagasse. Seria bem interessante. Inafiançável. Eu acho que tu vai poder pagar em dólar pra sair da cadeia. Escreve o que eu tô dizendo. Puta que pariu. Escreve o que eu tô Nem dizendo. fala isso, meu baço, não, meu Deus do céu. Pode escrever o que eu tô dizendo. De um jeito ou de Dizer outro, que é o jogo copiando a realidade. de um jeito ou de outro, se a SIG vender mesmo créditos em game usando dólar, teoricamente tu vai poder pagar com créditos em game para poder acelerar a tua saída da prisão. Eu tenho uma discussão cabreira sobre isso, que é tipo, eu sou muito contra
eles venderem créditos em game. Muito. Porque tu pode ter uma pessoa que tenha várias contas e compre vários créditos e passe tudo pra uma só conta e etc. Então, tipo, a versão a isso seria subscribe, né? Mensalidade. Sim. E aí, como o Almeida falou já, e a gente já discutiu várias vezes sobre isso no início do jogo, eles falaram, o jogo não vai ter mensalidade. Que era uma coisa que ele tinha falado, entendeu? Tipo, seria buy to play e não teria mensalidade. Só que todo mundo sabe que a gente vai precisar manter os servidores. Entendeu? E aí eu sou um ferrenho defensor da mensalidade em vez da venda de crédito. Eu acho que as duas vertentes têm seus pontos positivos e negativos. Eu não gosto muito da mensalidade porque se tu não é um jogador muito assíduo, aquele dinheiro ele não é muito bem aproveitado, sabe? De repente, sei lá, teve um mês ou dois que tu tava muito ralado e tu quase não conseguiu jogar. Daí aquele dinheiro ali foi fora, cara. E tu comprando dinheiro em game, pelo menos tu consegue dar o boost que tu precisa pra algumas coisas e largar. Mas obviamente tem um ponto negativo que o cara pode usar isso aí pro mal, né? Tipo, sei lá, compra 200 mil créditos usando várias outras contas e aí vira um pay to win. Então tem sim, cara, pontos positivos e negativos. Dizem que o jogo que mais acertou nisso daí, de tu poder comprar créditos em games no dinheiro real, é aquele de combate futurista. Eu não me lembro o nome. Tu tá falando do EVE? Não, é um o EVE vendia crédito também. É um FPS de combate futurista. Plant Side. Não. Que é gratuito pra jogar. Não sei. Pô, cara, eu tenho os vídeos do cara, do que o Void faz. Não sei. Ô, Almeida. Oi. Você lembra os vídeos que o Void faz? Tu anunciou um pacote do game uma vez lá. Aham. Qual é o nome daquele game? Qual é o nome do jogo? Não sei. Sei lá, Destiny, Warframe. Warframe, cara. Ah, é. Warframe. Dizem, cara, que o Warframe é o jogo que mais acertou nessa questão de tu poder usar dinheiro real pra comprar créditos. Diz que é muito bem balanceado, diz que o sistema deles funciona muito bem. Não sei, não jogo. Tem pessoal lá da Arca que joga. Eu joguei uma época, mas eu joguei quando tava bem nos estágios iniciais e não curti. O Red tá dizendo você não compra crédito com dinheiro. No Warframe você compra Platinum, é outra coisa. Não, mas no caso, quando é Platinum, é a moeda corrente, provavelmente, né? Do Warframe. E aí, a moeda corrente do Star Citizen é crédito. É só, acho que é uma nomenclatura. Discrepância de nomenclatura. Ele disse que não. This is 3 syllables. So, u, and li. But O is super weak. It's the weakest. Crédito é o dinheiro mesmo. So when they pronounce it in everyday speech, it just comes out as. Mas também Eve também faz venda de crédito em game. Eve faz e o pessoal não reclama de ser pay to win. O pessoal reclama do Eve ser mobado, mas não pay to win. Yes, one of them's just really quiet. So let's do a test here. So based on the sonority hierarchy of the vowels. Mobado. O que é mobado? Pô, acho legal, eu acho legal, tem 150 pessoas no... Mobado, tipo, tem muita gente, saca? Ah, entendi. Tem muita gente e aí, por exemplo, a quantidade de players por cada organização influencia muito. Eu acho legal que tem 150 pessoas no chat, deve ter algumas pessoas que não jogaram Star Citizen. Tem alguma dúvida? Bom pra gente responder agora também nessa pausa. Então se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí. Mandei pro Borgo responder. A gente chegou a bater de 170 ali ao vivo, cara. You might see these and think, oh, that's 6 different languages, but it's not. It's just different. Pô, eu dei uma olhada. Sei que fosse pegar 200. Mas acho que de repente mais pro meio da tarde é capaz de pegar. Na hora do evento principal.
But everything is still a standard syllable. Só não vale perguntar quando é que o game sai. O que é Quando é que o game sai? É uma religião, here cara. we have all the syllables using B as a consonant, as an example. So we get bai, ba, bu, bi, be, bo. And I don't mean to say in the pronunciation. Tem muita gente, o Shao Kahn comentando ali que Star Citizen tá mais pra simulador do que um simples game. Eu não diria que Star Citizen ele tá mais pra simulador, porque tem muitas mecânicas que eles abrem mão em nome da diversão, tá? Mas sim, cara, eles são muito apegados a detalhes, a algumas coisas que, tipo, criam uma imersão muito grande dentro do game. Mas não esperem um simulador muito realístico, cara. Isso aí muita coisa acontece ali que o voo atmosférico tá muito diferente de realista. Exatamente. É um jogo muito imersivo, mas não necessariamente ele é realista. Pô, o nosso voo atmosférico deu uma boa regredida, né? Voo atmosférico tá zoado pra cacete nesse Eles tiraram o modo hover que eles não conseguiram se acertar. Mais uma coisa que a gente ainda tem esperança. Se eu pudesse voltar atrás em duas coisas seria isso. Esse gimbal assist que eles inventaram e o modo hover. Tu quer que volte o modo hover? Quero que volte a continuar o desenvolvimento dele. Sim. Não, mas acho que eles não pararam o desenvolvimento dele. Só não deu certo mesmo nessa primeira tentativa. Então, eu realmente espero que o que eles tenham feito não tenha sido simplesmente jogado fora, sabe? Porque do jeito que tá agora, pô, não tá legal, né? Não. Ver uma Caterpillar apontando 90 graus pro chão e não cair, sabe? Poxa vida, isso é tão legal. Né? Tá parecendo um prédio, né? Se transforma. Eu não sei se vocês já jogaram aquele game, o Frontier Pilot Simulator. Cara, ele tem uma mecânica de hover muito boa, cara, que de repente o Star Citizen podia dar uma olhada ali e fazer algo similar, mas não igual. Até porque as naves do Frontier Pilot Simulator, eles não têm os thrusters, eles não têm os motores de manobra, né? Que tem as naves espaciais. Então, um negócio que eu sempre defendi foi que o modo hover do Star Citizen, ele podia ser, ter os motores verticais, né? Para dar sustentação para a nave. E ela ir para os lados e para frente podia ser feito pelos próprios motores de manobra da nave. Pelos próprios motores de manobra da nave. Porque, por exemplo, no Frontier Pilot Simulator, os thrusters verticais é o que dão um direcionamento para a nave, né? Então, tipo, tu quer ir um pouco mais para a direita, tu tem que dar uma inclinadinha na nave para que ela vá para a esquerda, depois tu tem que compensar isso daí, né? Eu acredito que no Star Citizen a gente não precisa desse nível de pilotagem, porque a gente já tem os motores de manobra que eu acho que funcionariam tranquilamente na atmosfera. Sim, cara, na minha opinião, sinceramente, tinha que ter pista de pouso e decolagem. Como avião, no caso? De pousar que nem um avião. Eu gostaria muito de pousar que nem um avião. Espaço não falta. Espaço não falta. Não, o problema nunca foi espaço. Espaço não falta. Não, cara, eu gosto do modo hover, sério. Eu acho que tem naves que tem tudo a ver com isso. A Reclaimer, por exemplo. A Reclaimer, ela tá totalmente preparada pra modo hover. Porque, tipo, os thrusters dela conseguem... Eles são articulados, sabe? Tu conseguiria controlar a direção de onde tu tá aplicando a força do hover. Mas aí tu pega uma Caterpillar, por exemplo. Como é que tu vai fazer de onde é que tá o thruster vertical dela? Não existe thruster vertical nela. Como é que tu vai pousar uma nave carregada daquele tamanho na atmosfera de um planeta? Para mim não é desvantagem. Pra mim não faz o menor sentido, sabe? É pra justamente acontecer esse tipo de coisa que vai fazer com que você tenha que escolher a nave certa para a missão. E isso vai tornar as coisas muito divertidas, porque a CAT, ela é grande, né? Mas como você acabou de falar,
ela não tem cara de ter sustentação, né? Uma boa sustentação. Então é muito provável que em certos planetas, grande porte, ela não se aguente na atmosfera. E aí entra naves menores para fazer o trabalho que ela não consegue fazer. Descarregar, por exemplo, para uma nave menor no espaço ou numa estação no espaço e essa nave menor fazer a carga. Isso eu defendo muito, cara. Isso eu defendo muito. Porque aí você tem prós e contras. Não existe aquela coisa óbvia do tipo, quanto maior, melhor. Não vai ser assim. É que nem sistema modal de transporte, né? Você tem o navio, você tem o trem, você tem o avião, você tem o caminhão. Então, poxa, você tem essas naves de transporte de menor porte, elas têm que poder ir a lugares que as de grande não conseguem. Exemplo seria isso, planetas com uma gravidade muito alta, né? Essas naves grandes vão ficar fora desse planeta, não vão conseguir, né? Então eles têm que buscar um balance nessa parte também de transporte, comércio. E até porque eles fazendo isso, eles aumentam o gameplay, né? Imagina a quantidade de missões que iam ser criadas só para descarregar uma nave, por exemplo. So that's never been alive, but if you have an insect or an insect-like bug and they have ipuma on them, that's going to be counted with kto. So selo kto ipuma, two wings on some kind of insect or some kind of weird biomechanical thing. Eu mandei um spoiler pra vocês aí na sala do teste. Ai, ai, ai. De vocês, se vocês explicaram. Problema de vocês, se vocês explicaram. Eu abri, mas eu não li. Essa a gente já tinha até comentado pro pessoal antes da gente começar. Não sei. Ninguém viu nada. Yeah, and they put an extra K on the front because they could. Esse painel deve durar mais ou menos uma meia hora ainda, mais uma meia hora. Depois desse painel a gente vai ter o quê? Acho que é os cosplay. Depois dos cosplay vai ter o quê? Eu acho muito legal essa parada de língua, mas meu Deus, tem que ter muita vontade pra aprender isso. Não, pra assistir um vídeo sobre isso tem que ter muita vontade. Não, 1 hora de vídeo? Dá uma preguiça, mano. Tu passa o ano todo pra, tipo, querer ver alguma coisa que os caras falam o ano todo. Aí o cara vai te botar uma parada de língua, saca? Não, eu fico pensando, 1 hora de evento pra isso, cara. Pai, eu acho que era demais. Certeza que tem alguém dormindo no auditório lá. Cara, não deve ter ninguém no auditório. Deixa eu tirar um cochilo antes da apresentação do quiz. Deve ter ninguém no auditório, deve estar todo mundo se matando pra jogar o novo modo de jogo. Né? Nossa, o nego deve estar dando tapa, né, pra poder jogar. Com certeza. Cara, mas eu tô muito satisfeito em ver que eles estão voltando a cuidar do Arena Commander, do Star Marine, Era uma coisa que ia ter que acontecer, porque não ia dar pra eles soltarem no PU isso e deixar a galera abusar de mecânica que não tava pronta, de veículo que tava desbalanceado. Então, tipo, era uma coisa que tinha que acontecer. Era mais uma questão de quando e não de se, saca? Era mais uma questão de quando, não de si. E aí, que bom que eles já anunciaram pra agora. Eu já imagino operações nossas lá, entendeu? Sim, nossa, vai ser muito operações legal. nossas lá, vai ser bem legais. Aquela coisa que ele mesmo falou. Eu sempre esqueço o nome dele, é Sean Tracy, não é? Sean Tracy. Sean Tracy. Ele tá procurando, assim, uma coisa rápida, fácil, prática, né? Isso vai ser muito bom, cara, sinceramente. Ele tá procurando uma diversão, na verdade, porque agora no Star Citizen, tu não tem aquele senso de diversão rápido, entendeu? Demora um pouco, entendeu? E tem gente que já tá nessa há muito tempo. Tu, entendeu? Não, e eu sinceramente acho que nunca vai ter, não no universo, sabe? Sempre que você for fazer alguma coisa no universo,
a menos que você seja inconsequente, você vai fazer com mais calma. A cautela, exatamente. Então, você ter esse outro modo de jogo, onde você pode falar assim, pô, hoje eu quero, sabe, só atirar. É muito bom, é uma sacada muito inteligente. Eu espero que faça um sucesso enorme e ele consiga meio que convencer, seja lá quem é o maluco lá dentro que estava contra isso, né? Mostrar de tipo, olha só, a comunidade quer isso, né? Tá, ele vai esfregar na cara dele quando vier os resultados. Porque realmente, cara, não sei quanto a vocês, mas o jeito que ele falou ali tava realmente parecendo que ele teve que encher o saco de alguém, né, pra liberar recurso humano pra fazer isso, sabe? E ele até mesmo falou que não deu trabalho de fazer, sabe? Ele não foi uma full-time job, né? Eles pegaram algumas pessoas que estavam com um certo tempo livre na agenda e fizeram isso ao longo de, acho que 9 meses, né? Que mais ou menos 9 meses. Falou. E tipo, pronto, tá aí um novo modo de jogo, sabe? Que não me deu trabalho de fazer. E foi tipo, caralho, 9 meses. Eu aposto contigo como no início era tipo só ele fazendo. Passou uns 4 meses assim, só ele fazendo, entendeu? Aí depois deve ter ganhado uns 5 estagiários pra ajudar. Exatamente. Deve ter sido mais ou menos isso o processo. Mas olha, isso é uma coisa que se demonstrou muito efetiva pra deixar jogos antigos atuais e pra bora botar assim. Eu não sei botar em português, mas é replayability. É o quanto você consegue continuar jogando o jogo, né? E isso é muito importante por causa de matchmaking e filas ranqueadas hoje em dia. Hoje em dia muitos jogos têm ranking e matchmaking por causa disso. Tu vai pra CSGO, Dota, LoL, Free Fire, os próprios Battle Royales de hoje, tipo Fortnite, PUBG, todos eles têm uma coisa chamada elo, né, e ranking, e o matchmaking é muito bom, é muito fácil. Você simplesmente pega lá, play, pronto, vou jogar, entendeu? E isso gera replayability. E tu ter um reconhecimento por tu jogar, por tu ter uma habilidade, gera a comunidade competitiva, que era o que a gente tinha antes, entendeu? A gente já tinha o ranking, a gente não tinha uma fila ranqueada, mas todo jogo que tu jogava, tu entrava pro ranking. A maior posição que eu peguei, eu acho, no ranking que fechei a temporada, acho que foi 5º ou 4º lugar. Mas, tipo, tu tinha um ranking. Então tu podia te comparar com as outras pessoas, tu podia ver, olha, esse cara aqui é melhor que eu, ele joga mais ou menos no meu nível, então bora lá. É aquela parada. Existia a comunidade competitiva e ela foi assim... Foi morta pela própria si. Dizimada. Ela foi abandonada por completo, né? E eu espero que realmente esse modo aí traga de volta essa comunidade que deixou de existir. Sim. Eu acho que esse modo ele é um primeiro passo para algo muito maior que vai vir depois. Eu não acredito que o Star Citizen vai ter, por exemplo, filas ranqueadas, saca? Mas eu acho que vai ter uma replayability muito alta e vai ter essa interação de clã contra clã. Olha, eu vou te falar que eu não vejo por que não, porque eles têm um conteúdo muito grande para criar esportes eletrônicos, né, dentro do próprio jogo. Sim, isso eles já falaram que querem fazer, né? Então você vê, por exemplo, você pega um modo desse e incentiva a galera a jogar, cria fila ranqueada, essas coisas, pô. Tem potencial. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal a animação. Eu tô bem hypado. E agora eu me hypei um pouquinho mais por causa daquele líquido, né? Eu não ia ler o link, mas aí eu li. Eu me arrependi porque eu li. Mas eu já sabia. Quer dizer, já sabia. Já sabia não, né? Mas tudo indica. A gente já imaginava, né? Tudo indica. Profetizamos.
Profetizamos É, o não, Black né? Scorpion. Comunidade fez aí um trabalho maldito pra descobrir isso aí. Quer dizer, é aquele negócio, Trabalho de cara. mineração. Eu não acredito muito em vazamento, sei lá. Eu acredito em preguiça da SIG. Eu acredito dois. fortemente em preguiça. Dois. Tipo, foda-se se eles não acharem, sabe? Realmente. Eu também acho isso. Eu também acho isso. Eu acho que tipo, eles realmente não estão nem aí se a gente vai ver ou não alguma coisa. So this is a little excerpt of the OpenType feature code. Eu ainda tenho minha expectativa também de um trailer do Esquadrão 42. Eu tenho. Não tem por que eles terem reservado tipo 1h30 pro fim do evento pra, sei lá, não mostrar um trailer do Esquadrão 42. Tá, mas vamos tentar calcular. Ele fazer o jump point, pegar no sistema novo, né? Pousar, vai ter uma landing zone nova. Quanto tempo isso vai levar? Eu acho que vai levar 1 hora. Eu acho que vai levar 1 hora. Sobra meia hora ali. Pô, meia hora. Mas o trailer do Esquadrão 42 não passa de... Tu tá falando de um teaserzinho, entendi. Não passa Ou de um trailer mesmo, né? Sim, não passa de 1 minuto e meio, 3 minutos ali. Sei. Sem gameplay, sem nada. Só parada bem... Bem tipo assim, está chegando, veja só. For example, this. You have 2 syllables. Eu acho que eles fizeram a primeira parte do demo separada, porque provavelmente eles ficaram com medo de ficar muito grande, que eles não terem tempo, na verdade. Eu tava pensando nisso. Eu tava realmente pensando nisso. A very round shape without any edges, but then when you type further, you see that the next E diacritic comes very near to the lower end. Já avisei pra ele. Abre. It's called irregular stress mark. Tá soprando no microfone. When this is the case, there's in the OpenType feature code, there's a special rule set and às vezes eu vou pra special frente da glyph janela it will be entra used furacão. that automatically connects these diacritics with the Agora o pai ele foi mais pra longe do mic, daí agora eu tenho que aumentar o que eu já tinha baixado. Cara, é a história de sempre. different cases where this can happen with all the different Ó, forms. já Tá fica aqui conseguindo então. lançar, ele vai comprar um microfone novo. Já fica aqui então a minha contra merchan, tá? Não comprem nenhum fone de entrada USB. Eles bugam pra cacete. Pronto. Oh, for us. Yeah. We've had a lot of typing to do recently. Ué, mas hoje em dia é a maioria, não é? With all the special, Sim, cara, mas continua nos analógicos ainda. Ou então fui eu que dei azar e comprei um bugado. Não sei. Acho que deu azar. Porque hoje em dia, né? Todo mundo reclama do fone. Todo mundo. É um lixo. Eu vou comprar um microfone de mesa. Vou entrar aqui um dia, vou ficar aí falando que nem um radialista lá e tal. Pô, eu dei muita sorte quando eu comprei um Samsung pra mim, que é, mas muito bom. Me quebrou um baita galho. Eu tinha um Turtle Beach, mas aí ele quebrou. Cara, eu fui de um Hyperx, Cloud 2, pra esse sem fio, meu primeiro headset sem fio, da Logitech lá, o 933. Esse Tem tá o lado usando bom, sem fio? tem o lado bom, mas eu senti uma perda de qualidade quando você usa esse sem fio aí. Eu não sei porque eu tenho uma coisa contra equipamentos sem fio, tipo headset, mouse, teclado acho que até que não, mas mouse. Mouse nem pensar, cara. Mouse sem fio tem problema de latência, não dá. Pois é. Mouse, teclado, pô, a gente usa direto, aí vai lá, tem que... Teclado sem fio só se tu não for jogar. Se for tipo digitar e tal, beleza. Se for jogar. Ó, Paiva, o Avatar tá falando que o problema não é teu fone, cara. Teu fone é bom. O problema é que é a tua voz que é bugada. Não, diz pra ele que é o ouvido dele que é bugado, né, meu irmão? Acho que tá tudo bugado, meu.
Oh yeah, that's right. The creation of the Banu font helped us identify areas that we needed to patch in the Xi'an font. E essa envio mole? It does. Vai ser isso mesmo, It takes Paiva? a lot of real use cases. Não sei. Yeah. Mineradora média? And it helps, like, as always, it's just like a real Não life Teve sei. uma galera lá do clã, né, o pessoal da Arca, que apostou que ia ser um veículo para entrar em cavernas. Como se fosse uma... Cara, pode ser, sabe por quê? Por causa do nome. Mole em inglês é topeira, né? É, uma mineração também encaixa muito bem, né? Como é o nome daquele veículo que é da Argo, tá? Mas é uma aranha de mineração. Uma aranha de sei. mineração. Ah, Sei qual é. tá. Que tem as imagens de conceito dela, né? Cara, eu esqueci. Galera do chat, ajuda aí, gente. Quem lembra? Eu acho que tem a Aquela chance aranha de ser. gigante. Eu acho que tem a chance de ser aquele. Eu acho que tem a chance de ser aquele veículo, na verdade. Mas A já, mole de será? ser aquele veículo, aquela aranha. Não, mas aquela aranha já tem nome, pô. I like the Italian word die. Eu não me lembro Aqui, ó. agora. Die sound and the kind of, that É. came from that. Pidinus. But the initial nasals, like Pidinus. the M and the N coming before. Mas ela é da Argo, tu sabe, o fabricante? Que aqui eu tô achando. Não, é da Grey Cat, cara. Tem nada a ver, não. I think might É? be like É? just alien. Tá falando rebocador da Argo? No, I mean, I would love if Aqui, somebody não, a gente tá knows a falando disso human aqui, ó. language that Vou botar lá has no a chat. vowel sonority hierarchy rule like that. I really want to talk to you because I couldn't find one. So that might be the only thing that's. Mas isso aí não tem nada a ver, não. alien about É da Grey how Cat. language works. But yeah, they came from kind of all over the place. I mean, the vowels are pretty Peraí. generic. Because we Tem link we aqui don't da Envy have Mode. consonants at the end. Já I sei thought we o que é, needed cara. at least 6 vowels, but I also didn't want to make it. Bom, já viu, complicated Bogo, o and link put da Envy vowels Mode? in there that aren't Tô até com medo. broadly, easily Aí, ó. pronounceable Clica aí. by lots of Aí eu different revi o mundo. cultures, human cultures. Right, yeah. So- One of the challenges of making a truly alien language is that Muito bom. you do Ah, mas have agora to falando consider sério, human limitations É, because talvez we seja uma want nave grande sim human da actors Envy. to be able to Talvez, say, mas eu for duvido muito que seja Mas é uma da nave Argo, grande. Argo. Ah, é da Argo, não era You do isso. Tá have to confundido, né? Eu? Yeah. And when I fantasize Tu about falou other- Envy Mole. É sério? Se eu falei foi mal, Oh, então. yes. Falou. I think about some really kind of exotic stuff, but this needs to be Ah, então very pode ser approachable. uma And nave média de it also mineração, works with the Banu culture because they just adapt to everything. So it makes you think that it could very easily happen. Vamos- that vamos anything ver a that's Prowler. not convenient for them Vamos ver o as modelo da rampant Prowler. traders, having to Será que ela interact with aparece people, no even evento? just É, eu acho que drop aparece off. nas And their naves language is alienígenas. short compared to ours. Ela tá So pra our 3.8, generation is né? very short, so the language Não, mas doesn't tem change very alguma rapidly. coisa aí no... Anymore? Você falou Não, que o próximo é cosplay. e aí não, não, depois? não nesse evento aqui. Eu acho que essas naves grandes a gente só vai ver no evento de amanhã. Quer dizer, no evento de amanhã, no evento da semana, né? Então acho que se aparecer, a gente vai ver a Prowler lá no evento das naves alienígenas. One which is an animate, one that was organic, and Entendi. one that is extreme value. So is it in Pô, value culture se ela that aparecer there em is a game, separation pelo menos between só a casquinha, né? Eu acho que aparece Olhar só a lá. casquinha. Caraca. Uh, Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto demais da ideia do design do Estevarim, cara. Ah, claro. Uma coisa que eu tô muito afim de ver na Prowler não é tipo de ver a nave em si, É o mas de ver template. como vai funcionar o cockpit. É. The offer thing is correct. That's a good Cockpit. observation. Yeah, O cockpit, once- em once tese, seria anything todo gets fechado, to né? this level of- Aham. of Tu chegou a just ver o being interior da especially Prowler in em Again, desenvolvimento, it could be Borgo? for value, Sim. but it could also be for a role in society. Ele não leva tantos- Mistura Actually, direto when I- da RSI. when I Ele não leva tantas pessoas de uma vez só, né? Que nem uma Valkyria, né? Acho que são 10 tripulantes, eu acho, né? Pois é, vai ser menos, porém vai ter essa questão de abordagem vai ser furtiva, né? Sim, mas tu imagina 10... Bom, apesar que pode ser mais de uma nave invadindo uma capital If a ship Banu também, is né? trying to sell you something, they might call Que everybody elas at eram Alpha conhecidas in a por way to, like, pousar settle nas the capital supply. ship, romper o casco e invadir, né? Mano, essa mecânica eu fico tentando imaginar como é que isso vai funcionar, cara.
Em naves menores eu até imagino como, mas agora em naves grandes... Como é que tu vai se aproximar, sabe? A menos que você consiga imobilizar, né? Porque senão... Por isso que eu digo, eu acho que... Capital Ships não vão se movimentar tão rápido, né? Não, acho que não vão. Mas eu tô dizendo, imagina você tentar se aproximar tomando tiro, sabe? Mas acho que a ideia é justamente os caras nem saber que ela tá chegando. Eu acho que nem visualmente ela deve ser uma nave fácil de ser vista. Despotada. Mas a mecânica de radar do jogo, pra tudo tem um limite. Então, por exemplo, hoje a nave mais stealth é Eclipse, e dependendo de quem você está se aproximando, você consegue pegar até 6 km do cara sem ser detectado. Bom, pela lore do game... muito próximo, né? Mas em termos de board, isso é longe pra caraca. Pela lore do game... dizem que esse esquadrão Tevarin que invadia as naves, as Capital Ships, era tão desgraçado, cara, que os próprios comandantes eles aumentavam a segurança da ponte, porque tipo, os ataques deles eram muito desgraçados. Então eu acho, cara, que deve ser uma tecnologia que deve zerar o radar, e eu acho que nem visualmente deve ser algo fácil do cara ver, velho. Porque, tipo, se pela lore os caras têm que se proteger na ponte, é porque os caras só vão descobrir que os caras estão dentro da nave depois que o combate iniciar. Então tu imagina que realmente deve ser algo bem complexo. E também essa coisa de tipo você fazer um corte no casco. Será que isso vai rolar mesmo? Ou vai ter pontos pré-definidos para fazer o board? Eu diria que acho que são pontos pré-definidos, porque senão ia deixar a mecânica de dano muito complexa. Também acho. Hoje em dia já dá, né? A gente já fez alguns testes em ambientes controlados, que se tu conseguir, tipo, desativar uma nave, dá pra te desativar ela. Não pra ela ficar parada, né? Mas pra ela ficar, tipo, quase parada. Se tu atirar na porta, dá pra te abrir a nave. Né? Isso aí vai ter essa coisa vai evoluir, com certeza. Não vai ser só atirar. Provavelmente, dependendo da porta, porta sólida, né? Aquelas de bulkhead, né? Vai ter que hackear, né? Que eles estavam falando. Aí lembra que teve um gameplay que os caras pegaram uma Retaliator com um casco rompido, né? Diz que aquilo dali vai ter sim no futuro. Nossa, esse gameplay é velho. Velho, mas era legal, né? Não é nem casco rompido. Ela tava com a torre arrancada. O cara entrou pelo buraco da torre. Era uma torre arrancada aquilo dali. É velho esse gameplay. Cara, tu pegou uma picareta e foi desenterrado. Cara, aquele gameplay foi marcante, velho. Tem algumas mecânicas ali. Eu acho que esse gameplay foi a primeira CitizenCon. Não sei se foi a primeira. Foi uma das primeiras, cara. Foi uma das primeiras. Foi a primeira. Errou assim de um jeito. Acho que a primeira foi a primeira 2014. no formato novo. Foi a primeira CitizenCon no formato novo. Baixou a mole, baixou a topeira. Cara, eu não me lembro se eu fiz transmissão desse evento. Se eu não fiz, foi 2015. Porque 2014 foi quando eles mostraram a Constellation chegando em ArcCorp, com aquele sistema guiado. E esse gameplay, cara, da Retaliator, tem aquela mecânica do cara fazer o... Como é que é? O Gravity Push, que é tu... usar as mãos. Usar as mãos, então... Até agora a gente não viu isso, cara, meu Deus. Parece que foi empurrado pra 2.9. Tá no roadmap do Esquadrão 42, né? Então o gameplay ele é antigo, mas ainda tá vivo nos nossos corações, cara. Lá no fundo. Bem no fundo. É que nem a Carrick, né, cara? Meu Deus. Cara, quantos anos as pessoas esperaram por essa nave, cara? Pra eles chegarem e
e atrasarem ela de Can you novo. speak? Yeah, let Ah, my count quem for esperou accuracy. anos espera 2 So, meses, cara, tranquilo. 6 ways Não of fala isso writing que the same assim glyph. o Star Marine ele demorou 2 anos pra sair. Yes. The blue Jesus. one was É, the formal verdade, né? right? É, Or- foi não, mês que vem. anúncio, Pure essence of the do typo anúncio do Star identities, Marine pra implementação do Star Marine foram 2 anos. É, a É, mesma história da Cloud Tech, cara. daqui, não, mês que vem. Não, daqui a 2 meses. Não, daqui a 6 meses. Ô meu, 2 anos e nós sem Star Marine. Sinto muito por você, Ross. Same glyph written in different typos. Yes, it's just a stylistic. It's not a question of formal or A informal. galera way tá of entediado com writing. esse evento, cara, e com razão. Sim. Agora você joga Aproveita- Battlefield, cara. Aproveita pra ir almoçar, aproveita pra So they would ir comer Pô, alguma for coisa. documents that need Cara, Mas isso aqui não assim, precisava nem é- ser painel principal, cara. they would tend to write that in É, a né, very cara? simple Podia ser way. painel É Não mancada. precisava complementar. nem ser painel. If Você they não precisava ser are painel trying to nenhum. sell, É. Bota os new caras pra invention conversar that lá they com have a galerinha hard lá on que the se scene or interessar no something like assunto. that. They might put a really Yeah. fancy font on it just so you would pay attention to their advertising. Yeah, or one they made themselves, just, you know, hey, Yeah. look at this. This Já é is great. difícil The tu font achar a that galera que Chris has se built, compromete the com os outros original, painéis que eles easy mostram to alguma read, coisa, imagina the coisa. one that I designed that's going to be released today, right? Yes. Is Well, Ah, the sim, font cara. will be Comentar up soon sobre in the fan kit, o but the, satélite Rust do site Star document is Citizen, up tá right yeah, so you can sabendo, go learn how to read ô it today, Borgo? but that font Como is assim, designed satélite? to be Tu legible, conhece even um at aplicativo small chamado type MyRadar? sizes. Sim. Some of these things that I showed you earlier, where it Então, looks like horns o sticking CEO out, dessa empresa, that ele would be é more for, like, big fãzaço advertising de on Star others. Citizen. Sim, sim, por isso que ele fez um app que dá pra te ver o tempo nos planetas do Star Citizen, né? Isso, dá pra você mexer e olhar as luas e tal, os planetas do jogo. Cara, agora ele veio com essa história de que o MyRadar vai lançar um satélite ainda esse ano, não me falha a memória, e em homenagem ao jogo ele vai botar a logotipo do Star Citizen no satélite, cara. Você tá falando um satélite físico, real, de verdade É mesmo? verdade, é verdade. Caraca, velho. Puxa aí o vídeo pra galera ver, já que tá chato aí o painel, a galera tá quase dormindo. Deixa eu ver se eu encontro Ah, aqui. vê se tu acha o link e me manda. E aí ele vai botar o logo do Star Citizen no satélite. Galera que estiver aí ouvindo no chat, manda o link aí pra gente. Alguém deve ter na mão aí rapidinho. E vai ser o primeiro jogo a ter o logo no espaço. O primeiro jogo da história. Um jogo do espaço que vai ter um logo no espaço. É, caraca. O Asra mandou aí. From a bad Pô, vai abrindo aqui. Eu já venho, rapidola. Abre aí, Eu tenho que ver mostra o pra negócio galera. da família. So they don't think of themselves as Eu vou passar aqui, ó. Once you get up beyond the clouds, there's a whole new story to tell. There's this treasure trove of data that will really help us better understand what's going on down below. We here at Acme are trying to make the world a better place by taking that vast sea of data that are out there and distilling it down into something that people can use to make their decisions better. Our main focus has been the MyRadar smartphone app, but we have some side projects here and there, including launching satellites. What inspires me is knowing that this app is used by millions of people every day, that it's been proven over time to be incredibly useful, in some cases life-saving. In MyRadar, we had gotten really good with rendering map data. And NASA and our government has produced this really cool imagery from Mars. I thought, how neat would it be if we could take that imagery and show it in the app so that people could basically browse around the planet and take a look at it. So we had already had this imagery from Mars in the app, and I thought, there's no reason why we can't take this same technology and apply it to artificial worlds, specifically the artificial planets that were in this game in Star Citizen. And the end result was that you could use our app to peruse these artificial moons and planets from the game. We spent the last 10 years working with other people's data, recognizing the limitations of that data. So we decided, you know what, we're gonna do it. It may sound crazy, but we're gonna build our own satellite and we're gonna launch it. It's going to look at the Earth using a special hyperspectral camera, which is basically a technical way of saying that it's going to look at the Earth in multiple frequencies to give us multiple bits of information.
And what's even further unique about it is that it's going to be doing it in a stereoscopic way. Outside of weather, it allows us to look at agriculture, it allows us to look at geography, ocean temperatures. There's really no limit to the types of information that we can start to glean out of this thing. I think over the last several decades, science fiction has always inspired engineers to create the technology that they've seen in some of these stories. Automatic door openers, they come from Star Trek. The flip phone, that has its origins in the communicator from Star Trek. Augmented reality interfaces from Minority Report. You know, those creative inspirations are what drove the real world engineers to make these things into a reality. Star Citizen is now part of that inspiration. You know, they're right up there with Star Wars and Star Trek. Chris Roberts has done a really good job of creating this artificial universe with planets and spaceships and space stations and stars, and you can explore this vast universe that he's created. So I thought to myself, what a better way to pay tribute to Star Citizen and the inspiration that it's kind of given me than to take our satellite and put their logo on it and then send it up into orbit. In the real world, this actually makes this the first computer game with its logo on the side of a device that's actually in orbit around the planet. It really takes the notion of being a space sim to another level. We've taken another piece of science fiction and made it real. Our satellites are going to have a positive impact on the world simply because we're going to be providing additional data that does not exist right now. We'll be able to look at storms in ways that nobody else is doing, and the data that we'll be able to contribute to forecasting models will help save lives, ultimately. Foda, né? Foda pra caramba, mano. O Board Game fala muito desse aplicativo aqui. Muito top, cara. Yeah, the writing is based on these rules about the capsule, and as long as you have something that is a standard capsule-ish Sim, que eu tinha passado com uma pergunta aqui no chat aqui, e eu não me lembro onde é que tá, mas acho que agora eu perdi a pergunta do cara. Pessoal que perdeu o início lá da apresentação, vou postar aqui o anúncio da Carrick. Ó, o Levi perguntando que tem uma estação que fica sobrevoando a Arquicorp e eu nunca achei ela. Cara, na verdade ela apareceu na Gamescom, na CitizenCon de 2018, eu acho. Mas ela não foi implementada ainda, cara. Então é por isso que tu não acha. Talvez verdade, agora foi um dos painéis, né, de hoje, né? Falando exatamente. Sobre estações orbitando os planetas. Pode ser que agora a gente comece a ter essas estações novamente, cara. Foi 2017 a galera falando. Ah, é porque em 2016 foi o, acho que o gameplay da Minhoca, eu acho. E 18 foi Arquicorp. É. É, Hurston, quer dizer. Hurston. Well, they like colorful, they like shiny things, but that doesn't necessarily mean everything is going to be like that. Ah, eu tô louco pra conhecer essas novas estações, cara. Elas devem estar monstruosas. We tend to like fashionable things, we tend to like nice things. Gostei muito desse esquema modular das estações e ter estações de carga também, cara. Isso tá muito legal. Apesar de que essas aí, eu acho que eles devem só implementar quando tiver o sistema de docking, né? Sim, sim, não vai ser pra agora. Nem a de reabastecimento, a refinaria lá, e nem a de carga. Eu acho que elas só devem entrar com o sistema de docking, né? Porque aí entra gameplay da Hulse, né? E da Starfair. Sim, sim, com certeza. Mas já é bom ver que eles já estão trabalhando nisso daí, né? Ó, o Brazilian Home falando que já é a quarta CitizenCon que ele participa aqui da live. É verdade, Brazilian Home, faz tempo que tu participa das lives, né, meu? Currently in Spectrum we have the washroom, the Xi'an chat room. Oh, we do. I think there will be added a That's Banu right. chat room. We added a Banu chat room today, this morning. So if you want to go talk in Banu, you can do it right now. Yeah. Yeah. All right. Thank you. Thank you.